Quem se interessa por casos reais e mistérios provavelmente já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas, que é exatamente aquela região que fica entre o arquipélago das Bermudas, Flórida e San Juan, que forma tipo assim um triângulo imaginário sobre as águas do Caribe, e também é reconhecida como uma área em que aconteceu mais de 100 desaparecimentos de aviões e barcos de formas extremamente misteriosas. Essa fama do Triângulo das Bermudas em se tornar assim uma região de desaparecimentos misteriosos, na verdade, começou em 1945, quando 5 aviões da Marinha Americana desapareceram sem nenhuma explicação dos radares. E com o tempo, muitas teorias foram surgindo, algumas bem mirabolantes, digamos assim, sempre tem alienígenas no meio, e algumas explicações científicas bem mais plausíveis também foram aparecendo, mas de qualquer forma, é reconhecido como um dos lugares mais misteriosos do planeta. Então hoje eu apresento para vocês um novo Triângulo das Bermudas que fica localizado lá na China e se chama o Triângulo do Diabo, que na verdade é um nome bem mais imponente do que o Triângulo das Bermudas, se você parar para pensar. Mas este local foi palco de um dos casos de desaparecimento mais famosos da história da China, que é o desaparecimento de um mega cientista lá chinês chamado Peng Jiamou. Na verdade, a maioria dos sites que fala sobre o assunto chama o incidente Peng Jiamou como o maior mistério sem solução da China. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. E eu vou fazer um grande desabafo, porque hoje a minha mãe deixou o cafezinho pronto já quando eu acordei e tava muito fraco e eu tive vontade de chorar. Está bem fraco. Eu tive que fazer um micro hiato agora em outubro por causa de razões aqui do site e também porque eu tava fazendo meu TCC, mas agora voltamos com tudo. Então não se esqueçam de ativar as notificações porque vai ter vídeo novo toda terça e não se esqueçam de assistir os vídeos que foram postados mais cedo nesse mês. Tá, e quem foi esse cientista Peng Jiamou? Ele nasceu em 1925 lá na província de Guangdong, lá na China, e ele sempre foi reconhecido desde a infância como uma pessoa extremamente estudiosa, extremamente esforçada. Parece que ele teve que se mudar várias vezes com a família dele por causa de guerras e mesmo assim ele nunca abandonou os estudos. Então não foi surpresa para ninguém quando ele foi admitido na universidade para cursar bioquímica com honras e logo depois de se formar ele seguiu essa carreira acadêmica e ele chegou até a ser considerado um membro do Instituto de Bioquímica de Xangai, da Academia Chinesa de Ciências. E isso não é um feito para qualquer um, porque parece que ele foi o primeiro pesquisador científico a ingressar. E nas décadas que se seguiram, desde que ele se formou, ele fez grandes contribuições científicas lá na China. Ele pesquisava especificamente tipos de vírus e tipos de vírus que pegavam em plantas, essas coisas. E ele foi pioneiro no diagnóstico de algumas doenças e como tratar. Então, ele era realmente muito importante na área dele. E uma coisa bem diferente que esse Peng Jiamou realmente tinha em relação a outros pesquisadores que só ficavam ali presos em laboratório pesquisando sobre os seus temas de interesse, segundo seus colegas, ele era uma pessoa que tinha um espírito de explorador. Tanto é que teve uma vez que o Peng falou o seguinte: a ciência é trilhar um caminho não percorrido por outras pessoas. E ele sempre tinha esse approach à ciência que é de ir lá a campo, ir pesquisar e descobrir coisas novas na marra, no meio ambiente, digamos assim. E aí, em 1956, a Academia Chinesa de Ciências, que é a academia onde ele era membro, que resolveu fazer várias expedições para as fronteiras da região de Xinjiang, lá na China, para fazer novas descobertas científicas. E Xinjiang é um território autônomo lá da China, que fica ao norte, e é reconhecido exatamente por áreas desérticas e montanhosas, e normalmente é reconhecido como um território muito interessante para pesquisa, já que é tão isolado e não era muita gente na época que já tinha explorado, sei lá, a fauna e a flora deste local.
Então, de 1956 a 1980, o Peng já tinha feito mais de 15 expedições para Xinjiang e ele estava sendo reconhecido até como um dos maiores estudiosos sobre essa região lá da China na época. Mas por mais que ele tenha ido várias vezes lá para essa região, ainda tinha muitas áreas inexploradas por ser tão vasto e rico em fauna e flora. E um desses lugares é a região de Lop Nur, que é reconhecido como o segundo maior lago de água salgada da China, mas que com o tempo secou e agora é praticamente uma área desértica. E apesar desse local ser basicamente o sonho de qualquer bioquímico para pesquisa, também era uma região extremamente hostil e extremamente perigosa. Era literalmente a receita do inferno ir para esse lugar, porque pelo que eu li na internet, tinham vários fatores que tornavam essa região muito perigosa. Primeiro, era uma região desértica, em que as tardes eram extremamente quentes, chegavam a temperaturas de quase 50 graus Celsius, e as noites eram extremamente frias, então você tinha que ir preparado para 2 estações todos os dias. Também é uma região conhecida por tempestades de areia violentas que chegam do nada e chegam até a enterrar camelos, que são animais preparados para esse ambiente, e assim, enterrar eles em questão de minutos. E se esses 2 fatores naturais não eram o suficiente, Lop Nur também é um local onde eram feitas testes nucleares na China. Mais de 45 explosões atômicas foram feitas lá entre 1964 e 1996. Então, se todos esses fatores conjuntamente não dizem fique longe daqui, doidão, não sei o que poderia, assim. Sinceramente. Mas o Peng Jiamo era bem cabeça dura e ele queria explorar a região, fosse perigoso ou não. Então, entre 1964 e 1979, ele tinha feito já 3 expedições para as fronteiras ali de Lop Nur com outras pessoas, para ir lá explorando o território e ganhando experiência, porque o objetivo dele era conseguir chegar ali no centro de Lop Nur, que é uma região onde nenhum outro cientista já tinha chegado, e ver um pouco sobre a flora do local, já que ele estudava, né, exatamente plantas e vírus de plantas, essas coisas. E essa oportunidade finalmente chegou em junho de 1980, quando ele teve a chance de liderar uma expedição cheia de arqueólogos, geólogos e outros bioquímicos para o centro de Lop Nur. Então, nos primeiros 28 dias foi razoavelmente uma viagem tranquila. Eles tiveram que enfrentar assim muitos, né, problemas naturais, mas eles andaram mais de 450 quilômetros até o centro de Lop Nur, que era um lugar onde nenhum outro cientista já tinha pisado. E durante esse primeiro mês de pesquisa, eles conseguiram coletar vários dados interessantes, fósseis para análise, e também fizeram várias anotações que seriam importantes para investigações científicas em laboratório. Só que apesar do sucesso dessa expedição até aí, o progresso estava lento e difícil, porque vocês têm que parar para pensar que é uma região muito árida, não tem nada ao redor. Então toda a comida e água que eles levaram era a comida e água que teria que durar todo o período de expedição, e eles já estavam 1 mês cruzando o deserto, então acabar que os suprimentos deles já estavam acabando. E aí no dia 16 de junho daquele ano, os membros ali da equipe de expedição repararam que eles estavam com pouquíssima água e pouquíssima comida, então eles resolveram ir até uma vila, acampar e pedir por telegrama alguma ajuda com suprimentos. Só que não foi consenso entre todos os membros da equipe de pedir mais suprimentos, porque custava bastante dinheiro, era bem caro pedir para a guarnição mais próxima trazer água por meio de helicópteros nos lugares onde eles estavam. Então, por exemplo, o Peng Jiamo discordou com essa opinião do resto da equipe e ele falou que não era necessário que entregassem mais suprimentos. Foi um dia de intensas discussões, eles não caminharam, só ficaram acampados discutindo o que eles deveriam fazer, e no mesmo dia 16, a maioria das pessoas decidiu que ia sim pedir ajuda e enviaram um telegrama para a base militar mais próxima pedindo ajuda e pedindo suprimentos. Só que antes mesmo dos mantimentos chegarem nesse acampamento, no dia 17, ou seja, no dia seguinte, o Peng Jiamo já tinha desaparecido.
O que aconteceu foi que no dia 17 eles receberam uma resposta por telegrama dizendo que os militares enviariam um helicóptero com água, e nesse momento os parceiros de equipe lá do PEN queriam acordar ele para contar sobre as novidades. E aí quando chegaram, sei lá, na tendinha dele, o PEN Jamo não estava mais lá. Eles só encontraram um bilhete do homem falando que ele tinha saído no meio da noite sem avisar para ninguém em busca de um poço de água, sei lá, numa vila vizinha. Ao meio-dia os mantimentos chegaram, então a equipe pôde se alimentar e beber água e logo foram em busca do PEN Jamo, que ainda estava desaparecido. E tudo que eles encontraram foi uma embalagem de doce que estava, sei lá, em uma parte do deserto lá, e onde as pegadas do PEN Jamo acabavam. Então não tinha nenhum rastro do homem, era como se ele tivesse desaparecido a partir daquele momento em que as pegadas sumiam. E de fato, depois daquela noite do dia 16, ele nunca mais foi visto. Na época, a China tinha muito orgulho das descobertas científicas e valorizava muito os pesquisadores nacionais. Então, assim que o governo ficou sabendo que o PEN Jamo estava desaparecido, começaram extensos esforços de resgate que duraram mais ou menos 3 meses em busca do PEN Jamo. Então, apesar de ser uma área hostil, o governo enviou aviões militares, helicópteros para vasculhar pelo ar, assim, pela região. Também enviaram policiais com cães farejadores para ver se encontrariam ele a pé, e também colocaram a cara dele em todos os noticiários da época. Não tinha uma única pessoa na China que não soubesse do desaparecimento do PEN Jamo. Ele estava em todas as notícias e todo mundo tinha muito carinho por ele, exatamente por ele ser um bioquímico que fez tanto pelo país e fez descobertas totalmente inovadoras. Então estava todo mundo muito engajado com esses esforços de busca. Mas mesmo depois desses esforços, ele nunca foi encontrado, nem o corpo dele. Então ele, assim, é como se ele tivesse desaparecido completamente no meio do deserto. E quando os resgates foram cancelados depois de 3 meses, o governo declarou ele como um mártir científico, como se ele tivesse dedicado a sua vida literalmente à ciência do país. Só que como o corpo dele nunca foi encontrado, as pessoas tinham muita dificuldade em acreditar que teriam sido causas naturais ou que não tinha uma coisa a mais ali nesse desaparecimento. Como sempre, num caso em que é extremamente popular, lembrando que esse caso foi televisionado para o país inteiro, as pessoas começaram a criar teorias do que poderia ter acontecido com ele. Até porque se tratava do desaparecimento de um homem que era extremamente famoso no meio científico, e também por causa da região onde ele desapareceu, que já era reconhecida como um local meio místico, meio misterioso, que abrigava mistérios desconhecidos do resto do país. Então, por isso que essas teorias começaram a aparecer com muita vontade, e foram muitas teorias, da mesma forma que o Triângulo das Bermudas. Só que foram tantas teorias que eu tive até que classificar em diferentes grupos de teorias, tudo bem? Nós temos as teorias possíveis e plausíveis, nós temos as teorias possíveis, mas bem fantasiosas, e nós temos as completamente viajadas nível terraplanista. Então vamos começar a cobrir todas. A teoria mais cientificamente plausível e possível, que também foi a teoria feita pelo governo chinês, que o PEN Jamo foi vítima das condições naturais terríveis de Lop Nur. A maior suposição das pessoas é que provavelmente ele foi vítima de alguma tempestade de areia, ou que ele ficou preso embaixo de algum tipo de duna de areia, tentando se proteger de alguma tempestade que estava acontecendo lá. Até porque nunca encontraram o corpo do PEN Jamo, então acredito que ele pode estar enterrado em algum lugar. Apesar de muitos esqueletos e múmias terem sido encontrados naquela região desde 1980, quando ele desapareceu, nenhuma delas estava ligada ao PEN por meio de DNA. Eu acho que a gente sabe que na maioria desses casos de desaparecimentos ou mistérios, assim, normalmente a resposta é a mais simples e mais mundana, que é tipo, foi um acidente, a pessoa se perdeu. Mas na maioria das vezes as pessoas não se contentam com essa resposta, porque nós, como seres humanos, gostamos, sei lá, de pensar nas possibilidades mais improváveis ou as mais interessantes, digamos assim. Então, apesar de ser a resposta do governo ao que provavelmente
tem acontecido com o Panjamo, as pessoas continuaram criando teorias cada vez mais assim mirabolantes em relação a isso. Agora vamos à seção de teorias possíveis mais fantasiosas. E a primeira delas é envolvendo o fato de que essa região de Lopner era o local onde os primeiros testes de bomba atômica foram conduzidos lá na China em 1964. Como eu já tinha falado antes, essa região de Xinjiang ali eram conduzidos muitos testes nucleares por ser uma região tão inóspita, não ter ninguém lá, então o governo conduzia testes nucleares. E acreditam que de alguma forma o Panjamo saiu lá de noite, talvez ele tenha encontrado algo que ele não deveria ver. Como Lochner, durante a época em que essa expedição estava sendo feita, partes dela eram zonas militares onde os cidadãos chineses não podiam frequentar livremente. Pode ser que, como estava de noite, ele encontrou alguma base militar e ele viu algum teste nuclear sendo conduzido e aí resolveram, se livrar dele, digamos assim. Até porque acreditam que ele desobedeceu às ordens dos militares, porque quando os colegas de equipe dele fizeram um telegrama pedindo suprimentos, eles falaram que era para eles continuarem lá naquele acampamento, mas o Panjamo desobedeceu essas ordens e saiu por conta própria, então, sei lá, pode ter sido uma interpretação de que ele desobedeceu o governo, não sei, alguma coisa assim. Mas o que eu não paro de pensar é que se um homem a pé, desidratado e sem comida, andando num deserto à noite sozinho, consegue encontrar, sei lá, o governo fazendo testes nucleares super secretos no meio do nada, assim, qualquer um consegue encontrar, né? Não é o governo mais inteligente do mundo fazendo testes nucleares no meio da rua, mas é apenas a minha opinião. É uma teoria aí que é bastante popular na internet. E outra teoria que é possível, mas provavelmente fantasiosa, é que ele foi atacado por um outro colega dele de expedição. Um site chamado Falun Gong, parece um site de notícias lá da China, só que não dos mais confiáveis, surgiu com a teoria de que talvez tinha tido algum tipo de disputa por água lá no meio do grupo da expedição, porque como eles tinham poucos mantimentos, pode ser que eles tenham brigado pelos únicos mantimentos que restavam e que de alguma forma o resto lá da equipe se voltou contra o Panjamo e, acabaram dando um fim nele. Isso porque, segundo a equipe, ele foi a pessoa que não estava concordando com o resto para pedir mantimentos por telegrama, então pode ser que eles só queriam se livrar dele para fazer o que eles quisessem, basicamente. Durante a investigação que aconteceu logo depois do desaparecimento do Panjamo, a polícia e os militares fizeram interrogatórios com o resto da equipe da expedição, que afirmaram que o Pen estava com câncer terminal e o estado de saúde dele não estava muito bom, ele estava com o físico muito fraco e a equipe mesmo acreditava que ele tinha feito, sei lá, uma missão suicida para tentar encontrar água e se ele morresse ia estar tudo bem porque ele já estava, nas últimas, segundo a própria equipe. Eles também afirmaram que ele não era um cara muito fácil de se lidar na equipe, então é por isso que surgiram esses boatos de que talvez a equipe mesmo de expedição tenha se livrado dele. E sim, de fato, parece que o Panjamo realmente tinha um tumor ali, não sei, que ele tinha se recuperado em 1957, mas acreditavam que ele já estava curado e tudo mais, só que pode ser mesmo que ele tinha uma saúde um pouco debilitada. Só que a maior parte da China não acredita nessa teoria de que os seus colegas de expedição deram um fim nele, porque eram todos cientistas renomados lá dentro da China. Então, eram homens que tiveram educação formal por muito tempo, eram homens que entendiam de ética de trabalho e moral. E não era como se eles estivessem numa situação tão deplorável que eles tinham que se livrar de um membro da equipe para continuar. Como vocês viram, eles mandaram um telegrama num dia, no outro já chegaram os suprimentos. Então, é uma medida extremamente drástica se livrar de um integrante da equipe por causa de, sei lá, brigas de água. O que nos leva às teorias que são
completamente nível terraplanista, ok? Começando com a teoria de que ele contraiu um vírus zumbi nuclear. Então tá, lá na região de Lopnur eram conduzidos vários testes nucleares e a primeira bomba nuclear da China explodiu em Lopnur. Por algum motivo, começou um rumor na internet que essa primeira bomba atômica, os testes nucleares que aconteciam na área, desenvolveram um novo vírus que funcionava meio como um vírus zumbi, que ele infectava as pessoas e elas ficavam sob o controle de outras até elas eventualmente baterem nas botas. Como o Peng Jiamo estudava exatamente vírus e ele parecia ter muito interesse naquela região específica, as pessoas acreditam que talvez ele soubesse mais do que as outras pessoas acreditavam, talvez ele quisesse estudar esse vírus zumbi atômico, e aí ele ou foi eliminado pelo governo porque não queriam que ele descobrisse como é que funcionava esse vírus zumbi atômico, ou ele mesmo contraiu esse vírus e acabou, né, falecendo. O que, assim, não tem nenhuma base pra afirmar essas coisas. Mas, assim, estou contando porque eu acho fascinante contar teorias terraplanistas. Essa segunda é ainda melhor, porque diz que talvez ele viajou no espaço-tempo. Se for ver imagens da região de Lopnur por satélites, parece que é uma grande orelha gigante. Tipo, as formações rochosas da região são muito interessantes exatamente pelo fato de que Lopnur era um lago salgado que secou, então acaba, sei lá, tendo umas formações geográficas diferentes que parece uma orelhona visto de cima. E algumas pessoas chegaram do nada, só de ver essa imagem falaram, cara, isso aí foi um buraco negro que dá em outros tempo e espaço, viagem no tempo. A teoria é que Lopnur era um buraco de minhoca para mundos, universos paralelos. Uma conversa bem naquela série Dark, sabe? Exatamente isso. E aí acreditam nessa teoria que o Peng Jiamo, na verdade, não faleceu, ele só viajou para uma realidade paralela, ou ele viajou para o passado. Porque aparentemente existia um homem chamado Wang Men, que viveu muito tempo atrás lá na China, na dinastia Han Ocidental, que defendeu várias políticas como de propriedade de terra, economia planejada, abolição da escravidão, e por algum motivo acreditam que era o Peng Jiamo que viajou no passado e era esse homem. Tipo assim, eu nem sei se eles se parecem de verdade, mas muito viajado, é extremamente... As pessoas que criaram essa teoria assistiram Dark demais, fizeram maratona a tarde toda. E também chegaram com a teoria de ETs. E eu não consegui ver muito dessa teoria de ETs, porque só afirmava, pode ter sido ET. Como todas as teorias da conspiração. Que nem no Triângulo das Bermudas. De qualquer forma, a teoria mais plausível, apesar de ser a menos sem graça, entre aspas, como se devesse ter graça a razão de desaparecimento de alguém, é que ele realmente foi vítima de algum tipo de problema ambiental, que ele foi vítima das condições ambientais terríveis ali no lugar, provavelmente foi enterrado em areia movediça, ou que provavelmente ele foi enterrado por uma tempestade de areia. De qualquer forma, a Academia Chinesa de Ciências ergueu um monumento para ele 2 anos depois do seu desaparecimento, que considera o Peng Jiamo como um mártir revolucionário da ciência lá na China. Mais de 40 anos se passaram depois do desaparecimento dele, mas ainda pessoas vão lá todos os anos para prestar suas homenagens ao Peng Jiamo, que revolucionou realmente a ciência lá na China e no mundo, e que ele continuou inspirando jovens cientistas no país inteiro a, virarem grandes pesquisadores e exploradores do mundo. E parece que em vida o Peng Jiamo falou o seguinte: vou usar meus ossos para adicionar um pouco mais de matéria orgânica ao solo de Xinjiang, porque esse era o tanto que ele amava pesquisar dentro daquela área. E assim, infelizmente, ele realmente fez isso. Os ossos dele viraram matéria orgânica exatamente naquela região. Seria esse um presságio? Mas essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham achado interessante e não se esqueçam de ver as outras playlists aqui do Cafezinho Investigativo com outros casos reais e sempre dê um apoio se inscrevendo e dando like no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.
falei vídeo 2 vezes, na próxima semana. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados com um café mais forte do que esse aqui.